Amados irmãos, eu vos saúdo com a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Graças a Deus chegamos ao sábado, o dia que antecede a aula da Escola Bíblica Dominical. Neste trimestre, estudando o tema As Promessas de Deus, mais especificamente com o subtítulo Confie e viva as bênçãos do Senhor, porque fiel é o que prometeu. Na lição de número 4, que será aplicada, crendo Deus, amanhã, temos o tema Promessa e Obediência. Para a classe dos adultos, a CPAD disponibiliza leituras diárias como sugestão de devocional. Durante toda esta semana meditamos sobre alguns temas e para este sábado o título proposto pelos editores é O Reino tem a ver com justiça, paz e alegria no Espírito. O versículo proposto é Romanos 14, versículo 17, que nós já leremos. Antes, porém, é interessantíssimo que o Senhor Jesus, quando veio a esta terra, Deus encarnado, o Verbo divino, não veio aqui na intenção de implantar ou de formar um império, mas sim um reino. A palavra reino de Deus ou reino dos céus aparece muitas vezes nas Escrituras, já se referindo à igreja e ao reino também milenial, o reino do Messias. E para este devocional do sábado, nós gostaríamos de propor as diferenças entre o império e o reino. Em primeiro lugar, todo o reino, ou todo império, perdoe-me, ele é obrigatório, ele é coercitivo. Quando alguém forma um império, geralmente, após uma batalha sangrenta, reúne ali aqueles que foram conquistados juntamente com os seus príncipes e os torna vassalos, colonos e escravos. Né? Em Hebreus, no capítulo 2 e versículo 14, assim nos diz a palavra do Senhor: E visto como os filhos participam da carne e do sangue, também ele participou das mesmas coisas, para que pela morte aniquilasse o que tinha o império da morte, isto é, o diabo. Então aqui já começamos a ver que o diabo possuía o império da morte. A morte como império coercitivo, obrigatório, é o fator inexorável da vida humana. Ninguém escapa da morte. Em contraposição, o reino de Deus, ele não é obrigatório, mas ele é aceito, ou ele se ingressa nele por adesão. Em Mateus, no capítulo 4 e versículo 17, diz assim: Desde então começou Jesus a pregar e a dizer: Arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. Então, Jesus jamais obrigou ninguém a segui-lo. Muito pelo contrário, muitas vezes nós vemos Jesus dizendo: quem quiser vir após mim, quem quiser levar a sua cruz, vem, siga-me. Então, o reino, ele é voluntário, se entra por adesão. Depois, todo império, ele possui, como dissemos, os seus escravos. E aqueles que estão escravizados no império de Satanás, no império do mundo, eles assim estão e não podem de maneira nenhuma por suas forças se libertarem. Segundo a Epístola de Pedro, no capítulo 2, versículo 19, o apóstolo Pedro diz que os
os seguidores do império das trevas, aqueles que promovem o pecado e o reino do diabo, prometendo-lhes liberdade, sendo eles mesmos servos da corrupção. Porque de quem alguém é vencido, do tal faz-se também servo ou escravo. Então, no império de Satanás existem servos e escravos. Para nós que fomos alcançados pela graça redentora do Senhor Jesus, não temos a qualidade mais de escravos ou de servos, mas para nós temos a condição de súditos do reino. A nobreza do Senhor Jesus nos alcançou. Então, uma humanidade que está sob agora o reino de Deus, ele goza da realeza do próprio Senhor Jesus. O apóstolo Pedro diz em 1 Pedro 2,9: mas vós sois a geração eleita, o sacerdócio real, a nação santa, o povo adquirido, para que anuncieis as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Então, meus irmãos, nós vemos uma grande diferença do império do pecado para o reino da luz. Outro ponto importantíssimo: o império, todos os impérios, sempre são temporais, efêmeros, sejam eles humanos, como, por exemplo, poderíamos citar o Império Romano, o grande Império Romano, caiu. O Império Grego-Macedônico caiu. O Imperador Alexandre, o grande conquistador, morreu, passou. Todos os impérios e reinos da terra são temporais, são efêmeros, né? É o que nos diz em Romanos, o apóstolo Paulo nos diz em Romanos, no capítulo 16, versículo 20, e o Deus de paz, veja que até o império das trevas, o império angélico de Satanás, dos anjos caídos, obviamente, terá um fim. Ele dizia: o Deus de paz esmagará em breve Satanás debaixo dos vossos pés. Então, até o império maligno terá fim. O reino de Deus, ele é perene. É um reino que nunca terá fim. Nós fomos constituídos para este reino, fomos chamados a esta graça. E nós temos a confiança na promessa da perenidade, da eternidade deste reino. Ele é eterno e possui herdeiro. Todo reino que se preze tem lá seus herdeiros, não é? Em Tito, no capítulo 3, versículo 7, nos diz assim o apóstolo Paulo, o Senhor Jesus através do apóstolo Paulo, não é? Para que, sendo justificados pela sua graça, sejamos feitos herdeiros, segundo a esperança da vida eterna. Então, o reino de Deus é eterno, nunca terá fim, e nós somos herdeiros desse reino. O império, ele geralmente ele é movido, ele é articulado, ele é dominado pela vontade despótica de um tirano, de um magistrado, de alguém que está à frente do império, ou de um revolucionário que tomou de assalto ali uma nação. Logo, a vontade desse tirano se põe em relação aos demais, né? Nós vemos em 2 Coríntios, no capítulo 4, que foi justamente isto que o diabo fez com a criação humana depois da queda. O apóstolo Paulo nos diz: nos quais o Deus deste século cegou os entendimentos dos incrédulos. Olha só. Para que lhes não resplandeça a luz do evangelho da glória de Cristo, que é a imagem de Deus. É isto que faz o império do mal. Então, cega, cerceia, prende, aprisiona, para que não enxerguem a verdadeira luz
da liberdade que há em Cristo Jesus. Agora, o reino de Deus, por outro lado, é constituído, ele é fundado, ele foi planejado antes da fundação do mundo. Este reino, os seus súditos, eles gozam de atributos especialíssimos. E é com essas bases do reino de Deus que nós encerraremos hoje, quando leremos o texto proposto, que está em Romanos, no capítulo 14 e o versículo 17. Porque o reino de Deus não é comida nem bebida. Então, não constitui-se no que é temporal, nem constitui-se somente em sensações. A comida fala do que é temporal, do que necessitamos todos os dias. A bebida fala-se de sensações. Geralmente a bebida na Bíblia é associada ao vinho, né? É associado a algum tipo de alegria efêmera, passageira. Mas aqui diz, não é comida e nem bebida, mas, olha as bases do reino, justiça. No reino de Deus há justiça. No império das trevas, os homens pregam a justiça social, a justiça igualitária, mas sempre tem tiranos que oprimem o povo. Os próprios revolucionários que se dizem querer o bem comum de todos, querer o bem dos pobres, querer o bem daqueles que são mais desprovidos de renda. Estamos, para quem em muitos municípios, estamos às vésperas de eleição. Então, nós vemos muitas promessas de políticos aqui deste mundo. E quando esses políticos são tiranos, estão num regime ditatorial, então eles falam em justiça, mas praticam a injustiça. O reino de Deus não. O reino de Deus, ele é fundado na justiça. Ele é justiça. Que mais? Ele é paz. Paz. Outra promessa muito proclamada, muito repetida nos nossos dias. Paz social, a queda de violência urbana ou a queda de violência em geral, a paz entre as nações, mas isto nunca acontece. Mas o reino de Deus, ele tem como base a paz. E como forma especial aqui, como a cereja, como alguns dizem, a cereja do bolo, né? Ele é fundado na alegria no Espírito Santo. O reino de Deus, aquele que está no reino de Deus, ele usufrui de justiça, de paz com Deus e a paz que vem de Deus, e também de alegria no Espírito Santo. A alegria no Espírito Santo é que nos sustenta. A alegria no Espírito Santo é que nos tira das áreas nebulosas, das depressões e das tristezas profundas. A alegria no Espírito Santo é que nos impulsiona e traz ordem ao caos e nos faz aguardar a preciosa, gloriosa, esperada vinda de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Digamos todos, Maranata. Ora vem, Senhor Jesus. Quando oramos, Pai nosso, seja feita a tua vontade. Estamos chamando o reino de Deus. Assim na terra como já é feita no céu. Venha o teu reino. Então chamamos o reino de Deus para nós. Nós desejamos esse reino. Nós queremos a plenitude desse reino. E aguardamos o nosso rei, o Rei dos Reis, que virá com poder e grande glória para levar a sua bendita e amada igreja e, de uma vez por todas, expurgar da terra o império das trevas e do pecado. Deus abençoe a todos em nome de Jesus. Uma boa aula amanhã. Amém.